Bom, pessoal, então vamos lá. Como eu disse hoje, né? Como eu disse hoje, nós vamos falar de imaginologia da coluna lombar, tá certo? É, da lombar, da sacral e do cóccix, né? Então, das três regiões. Obviamente, a lombar é aquela que a gente, né, é mais robusta, ela é aquela que a gente mais encontra alterações posturais, fraturas, embora a fratura de cóccix também seja bem comum. Mas enfim, então nós vamos finalizar a coluna hoje, ok? Então vamos lá. Bom, na radiografia da coluna lombar, assim como né, as outras regiões, né, a torácica, a cervical, nós podemos fazer a AP ou PA, que é a anteroposterior ou póstero-anterior, que é quando então, né, você está vendo ou o indivíduo de frente ou de costas, e são muito parecidas porque a gente não está vendo superfícies, a gente está vendo internamente. O raio ele atravessa. Então, lembra que quando eu fazia aqui uma radiografia da cervical, eu conseguia ver aqui, é, eu conseguia ver a mandíbula e muito longe, sombreado atrás, as primeiras vértebras cervicais. Porque o raio ele atravessa e aí ele vai pegando, né, as imagens de todas as estruturas que ele atravessa. Então, por isso que geralmente a PA e a AP são bem parecidas. Perfil, né, que é quando então os raios atingem de lado, e a oblíqua. A oblíqua, a gente vai ver daqui a pouquinho, ela é uma incidência importante na coluna lombar, aonde a gente identifica uma estrutura bem assim, bem visualizável, bem conhecida, né, que a gente chama de cão escocês, vou mostrar para vocês. E é importante para a gente visualizar principalmente espondilólise, espondilolistese. Mas, então vamos lá. Deixa eu botar esse negocinho aqui para cá. Bom, e ocultar esse trem aqui. Bom, então vamos lá. Essa daqui é uma AP ou uma PA, né? Uma anteroposterior ou uma póstero-anterior. Então aqui, gente, a gente consegue observar direitinho a região lombar. Então observe que sim, olha lá, ó, quando eu quero fazer uma radiografia da região lombar, não me interessa que os raios atinjam todo o corpo do indivíduo, né? Vai me interessar que os raios atravessem exatamente essa região e eles vão atravessar o corpo do indivíduo, que raios? Os raios X. Eles vão atravessar o corpo do indivíduo e a chapa tá aqui embaixo. A chapa azul. Ela virgem, né? Ela sem, antes de fazer o exame, ela é azul. Os raios-x, né? Quando encostam nela, quando batem nela, desenvolve ali uma reação química e aonde os raios batem, quanto mais os raios batem, mais branca ela fica. Aonde os raios batem menos, fica mais enegrecido. Então, desculpa, aonde os raios batem mais, ela fica preta, né? E aonde os raios batem menos, fica esbranquiçada. Por isso que aqui, ó, região onde tem muita água, músculo, tecido mole, né? Aqui do lado, por exemplo, onde estão os órgãos, os raios passam muito facilmente. Passam muito facilmente e quando eles atingem muito a chapa nessa região, fica preto. Já a região dos ossos, por exemplo, os raios quase não conseguem passar, porque os ossos são mais densos. E aí por isso que vai ficar mais branco. E aí então aqui, ó, eu observo direitinho a região da coluna lombar. A região da coluna lombar, ela tem o quê? Eu observo que quais estruturas que eu vou conseguir observar. Uma radiografia bem localizada, né, com uma postura adequada, eu consigo observar as duas não, né? As últimas aqui vértebras, pode geralmente as duas, mas isso não é via de regra. Eu observo aqui as duas vértebras torácicas e observo aqui o início da pelve. Mas, obviamente, no meio, bem centralizado, vai estar a região lombar. Então, aqui, ó, as duas vértebras, as duas últimas vértebras torácicas que eu identifico, principalmente aqui, pela presença das costelas, né? Então, aqui é T11 e aqui é T12. Então, são as últimas vértebras torácicas que tem, né, sai dela, que se comunicam com as duas últimas costelas. Então, a partir daqui, ó, eu tenho L1,
L2, L3, L4 e L5. Aqui, gente, eu já estou no sacro. E de fato mesmo, olha lá, eu já estou no sacro, que se articula com a asa do ilho aqui na pelve, né? Então, olha lá, ó, isso aqui já é o sacro. Então, L5, L4, L3, L2 e L1, né? E aqui, geralmente, né, as nossas cristas ilíacas, olha aqui, né, a asa do ilho aqui na pelve, as nossas cristas ilíacas, elas ficam entre L4 e L5. Então, é uma forma também da gente localizar, né, aprender a identificar quais vértebras que eu tô vendo. Então, falar, olha, já que essa daqui, cadê meu mousezinho? Já que essa daqui é a crista ilíaca, né, o ápice aqui da crista ilíaca da pelve, então, se eu traçar uma linha aqui, ó, eu tô exatamente entre L5 e L4, ok? Então, ali mostrando, né, a 12ª costela se articulando com a 12ª vértebra e a altura aqui das cristas ilíacas, que a gente encontra a articulação intervertebral entre L4 e L5. Ali, então, mostrando, né? Então, aqui, ó, olha lá, ó, quais estruturas aqui que eu consigo visualizar? E aqui também eu consigo identificar, olha aqui, ó, essa é a última vértebra que se comunica com costela, então essa daqui de cima é T12. Isso já é L1, L2, L3, L4 e L5. Olha o sacro aqui já, ó, se comunicando com a asa do ilho, né? A asa do ilho do osso da pelve, do osso do quadril. E aí aqui então, ó, se eu, né, aqui é porque a figura acabou antes, mas a crista ilíaca sobe aqui até mais um pouquinho, que se eu traçar uma linha, vai estar exatamente aqui, ó, entre L4 e L5. E o que eu consigo observar aqui, ó? Essa estrutura mais grossona aqui, né, bem esbranquiçada, é a região do quê? Do corpo da vértebra, né? Além disso, se eu vier aqui, ó, face articular superior e embaixo face articular inferior. Esses risquinhos que a gente vê aqui, ó, bem centralizados, posteriores, são os processos espinhosos. E essas regiões mais enegrecidas aqui, ó, aqui, 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 né? Então, aqui em cima, são as regiões do espaço intervertebral, né? Então, são as articulações intervertebrais. Esse espaço aqui, ele é preenchido por quem? Pelo disco. Disco que é rico em água. Tudo que é tecido mole, aquoso, ar, fica mais enegrecido mesmo no raio-x, né? Que é o que a gente acabou de conversar. Aí, quem que é esse aqui? É o processo transverso, né? Então, esse chifrinho de lado aqui dá pra ver pouco eles aqui, mas dá pra ver, né? Aqui embaixo, isso aqui, né? Não, né? Além, então, da AP ou PA, eu posso ter um perfil. Então, olha lá, se eu observar bem, olha lá, o paciente precisa ficar de lado para os raios baterem de lado e atingirem a chapa aqui embaixo. Então, eu vou tirar uma foto agora com esse indivíduo de lado, ok? Então, eu deveria visualizar algo mais ou menos nesse sentido, que é o que eu visualizo aqui. Para a gente identificar, pessoal, aqui as vértebras, é mais, ao invés de eu tentar achar costela, porque aqui na vista lateral fica muito confuso, né? Então é melhor eu encontrar o sacro. O sacro vai ser essa vértebra, entre aspas, que fica mais deitadinha, né? Você vai ver que a faceta dele aqui tá bem inclinada. Enquanto as outras ficam mais horizontalizadas, a do sacro, ela já é bem oblíqua, né? Ela já é bem inclinada. Então, identifica o sacro primeiro, e aí depois você vai ver aqui, ó, L5, L4, L3, L2 e L1. Então, esse aqui já é a última vértebra T12, porque de fato aqui, ó, tá saindo a última costela daqui mesmo, né? E aí, se eu observar então aqui essa vértebra, né, essa estrutura mais horizontalizada, que é o sacro, é a primeira, né? Então, ou seja, ele fica mais. Olha essas vértebras como estão todas bem em pezinhas. O sacro já está mais deitado, ele já é mais horizontalizado. Então, aqui eu consigo ver de novo, né, os corpos vertebrais, os espaços intervertebrais que são preenchidos pelo disco, né, disco articular. Então, ali mostrando lá o sacro e, como eu disse, né, as vértebras.
Então, ali só mostrando, olha lá, ó. Olha aqui, ó, como eu já tinha, né, mostrado o corpo das vértebras, é o corpo vertebral de L1, L2, L3, L4 e L5. Os espaços intervertebrais que são preenchidos pelos discos. O forame, né, olha lá, ó, o forame intervertebral, olha ele aqui, né? Aqui, ó, a gente vê aqui esses buracos, os forames intervertebrais e o pedículo. O pedículo, que é esse pedacinho que sai logo do corpo e vai para o processo transverso, né? Então, esse daqui que é o pedículo que eu também consigo ver. Então, olha lá, o corpo, pedículo. Lembrando, né, que eu tenho aqui os processos espinhosos também, né, das vértebras. O que é importante eu observar na coluna lombar, nessa visualização, né, nessa incidência de perfil? Primeira coisa, gente, o alinhamento. Então, será que esse indivíduo está com uma hiperlordose ou uma hipolordose? Ou não, está com uma lordose, né, com uma curvatura de forma adequada? Depois eu observo os espaços discais, ou seja, os espaços intervertebrais. Esse aqui tá legal, esse aqui tá legal, esse aqui tá legal. Agora olha esses dois aqui. Os espaços estão diminuídos. Esse disco deve estar sendo comprimido. Esses dois espaços articulares aqui, eles estão bem menores, né? Então isso é algo importante também de eu conseguir visualizar numa radiografia um perfil, né? A morfologia dos corpos. O que é a morfologia? A forma deles mesmo. Tem alguma fratura, né? O corpo tá direitinho. A gente vai ver num slide aqui mais para frente que a vértebra tá achatada. Ela teve uma fratura, né, por compressão, comprimiu ela. Então, aqui não. Aqui aparentemente as vértebras, né, estão com a morfologia igual, adequada, né, simétricas. Os forames que eu acabei de falar, né, também são importantes. Olha lá, se esse espaço aqui está diminuído, significa que a vértebra está mais perto uma da outra. O forame também vai estar menorzinho. Esse forame diminuído, ele pode pinçar uma raiz nervosa. Olha o tamanho desses forames aqui de cima. Olha a redução desses dois aqui. Esses dois estão reduzidos porque esse espaço aqui também está reduzido. Então, significa que as vértebras estão mais próximas umas das outras, né? E aí, como eu disse para vocês, existe uma incidência na radiografia da coluna lombar que é uma oblíqua. O que é a oblíqua? Ela não está nem de costas completamente e nem de lado completamente. Então, está parcialmente inclinado. Está um pouco de lado e um pouco de costas. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Não vai ter. Aqui mostra mais ou menos, né? Olha aqui. Não está completamente de lado, porque senão eu não estaria vendo as estruturas lá do outro lado, né? Não está completamente de lado, mas também não está completamente de costa, né? É uma perfil. Então o indivíduo fica mais ou menos girado, tá certo? Na radiografia de perfil é muito, desculpa, na radiografia oblíqua é muito comum a gente visualizar a imagem desse cachorrinho aqui, ó. Se a gente forçar bem a vista, não precisa não, né? Olha aqui, ó, dá pra ver os limites do cachorrinho aqui, ó. A gente chama isso do cão escocês. O cão escocês que é visualizável na incidência oblíqua da coluna lombar. Olha aqui que bonitinho, né? Eu consigo ver aqui a orelhinha, o focinho dele, eu consigo ver a patinha, a outra patinha e o rabinho, né? E aqui é o que seria a região do pescocinho dele. Então aqui, ó lá, ó, né, a região posterior, mas aqui, ó lá, a orelhinha, a carinha, a patinha da frente, né? Aqui sem desenhar, mas ainda assim a gente consegue identificar. Cada vértebra lombar tem o seu cachorrinho, né? Então, olha aqui, ó. Eu tenho um cachorrinho aqui, eu tenho um cachorrinho aqui, eu tenho um cachorrinho aqui, ok? E aí, então, quem são essas estruturas? Olha aqui. É como se fosse esse cachorrinho escocês aqui, olha lá, né? Vamos falar que parece, né? Parece sim. Então, quem que são as estruturas que eu observo nesse cão escocês? Observa, gente, que isso é uma oblíqua.
Então, olha aqui para vocês verem, o corpo tá ali na frente, mas ele não tá totalmente de costas, tá um pouquinho inclinado. Então, esse aqui, ó, é o processo transverso de um lado, que vai ser, né, o focinho do cachorro. Esse ali é o processo transverso do outro lado, né? O que seria aqui mais ou menos o olhinho é a região do pedículo. A orelhinha é a faceta superior, enquanto a patinha de baixo, né, a patinha de baixo e da frente, né, que seria essa daqui, ó. Cadê meu mouse, gente? Essa daqui é a faceta inferior. Então, essa se articula com a vértebra de cima e essa se articula com a vértebra de baixo. O processo espinhoso, brutão, grandão aqui, ó, é como se fosse o rabinho com a patinha de baixo, né? É tudo aqui. Tá vendo? Então, ó, essa daqui seria a visualização se você estivesse vendo a vértebra completamente de costas. E não é isso que a gente está vendo aqui. A gente está vendo um pouquinho rodada entre ficar totalmente de costas e entre ficar totalmente de lado. Então, ao invés de ficar totalmente de lado ou totalmente de costas, o indivíduo fica no meio do caminho, né? De forma oblíqua. Então, como eu disse, eu consigo identificar maravilhosamente as estruturas desse lado e um pouco as do lado de lá também. Por exemplo, essa é a faceta superior e essa é a faceta superior do outro lado. Esse é o processo transverso desse lado, esse é o processo transverso do outro lado, né? Essa é a faceta inferior desse lado e aqui atrás, ó, a faceta inferior do outro lado. E esse é o processo espinhoso, né? Nós não temos processo espinhoso dos dois lados, nós só temos um grande processo espinhoso no meio, né? E aí, então, como que eu vejo aqui isso na radiografia? Olha lá, a orelhinha de cima era o que mesmo? A orelhinha de cima era a faceta superior, enquanto a perninha de baixo era a faceta inferior. O focinho aqui, gente, é o processo transverso, mas essa região aqui, que seria como se fosse tipo um olhão, é o pedículo, né? Então, o processo transverso é esse que vem cá na frente, né? Como se fosse o narizão aqui dele. E esse daqui é o pedículo. Aqui, ó, quem que eu tenho? O processo espinhoso grandão aqui atrás, né? O processo espinhoso biteludo da vértebra lombar, ok? E aqui, ó, é o pescocinho do cão escocês que a gente vai ver daqui a pouco o que, que acontece com esses, o que pode acontecer, né, com esse pescocinho. Então, ali, ó lá, se eu observar, eu consigo ver, olha aqui, ó, orelhinha de cima, o narizinho dele, a patinha da frente, a patinha de trás com o rabo, né, que é o processo espinhoso grandão aqui, ó. Olha lá, ó, a orelhinha, que é a faceta articular superior, como é que fala aqui? Olha aqui, ó. Ao pedículo aqui, ó, unindo o processo transverso. Então, o pedículo, essa região do olhinho, o nariz é o processo transverso. Olha a patinha da frente sendo a faceta articular inferior. E olha aqui a patinha de trás com o rabo, né, com a região toda posterior, sendo o processo transverso, ok? Agora, saindo da radiografia e vindo para a tomografia. Uma tomografia computadorizada com um corte no plano sagital. Então, fez um corte assim, ó, né? De novo, eu consigo observar aqui o sacro, que é a vértebra que está mais inclinadinha, né? E aqui, obviamente, também as vértebras são fundidas. E aí, a partir do sacro, eu identifico L5, L4, L3, L2, L1, os espaços aqui intervertebrais preenchidos, né, pelo disco. Aqui atrás o corte pegou os processos espinhosos, né? E eu peguei aqui no meio o forame descendo a medula, ok? Ao invés de fazer um corte no plano sagital, eu posso fazer um corte no plano transverso. Esse corte no plano transverso pegou exatamente a nível de uma vértebra. Então, olha aqui atrás o corpo vertebral. Aqui eu tenho quem? Os pedículos. Pedículo não é o cara que une o corpo ao processo transverso? Então, aqui, ó, essa regiãozinha aqui são os pedículos. Lateralmente, esses chifrinhos laterais são os processos transversos. Entre o processo transverso e o processo espinhoso, eu tenho as lâminas. E aqui, né, como a gente já viu, o processo espinhoso. Então, ali mostrando mesmo, ó lá, o corpo é o corpo. Os pedículos
são aqui os pedículos. Os processos transversos são esses aqui, os processos transversos. E o processo espinhoso, com as lâminas aqui, que são essas regiões, as lâminas aqui, ok? Agora eu tenho uma tomografia computadorizada, eu apresentei uma com corte no plano sagital, uma com corte no plano transverso, e essa é uma com corte no plano frontal. Então aqui eu fiz um corte pegando, né, a altura aqui de várias vértebras. Quem que eu tenho aqui então, ó? L5. Esse aqui já é o sacro que a gente vai ver, né? Já é aqui embaixo. Então, olha aqui pra gente observar. Essa região aqui, ó, lateral, é quem? Meus processos transversos. Quem que é essa aqui, ó? Faceta superior dessa vértebra discal. Então, essa daqui é a faceta superior dessa vértebra, enquanto aqui embaixo eu tenho a faceta inferior. Aqui, ó, eu tenho a região das lâminas, que vão conectar com o processo espinhoso que vai sair daqui. Mas a altura do corte que foi feito no plano frontal não pegou os processos espinhosos, mas pegou aqui as lâminas que vão, né, se juntar, aqui, ó, pegou as lâminas que vão se juntar para dar origem ao processo espinhoso, ok? E a ressonância magnética. A gente observa que a ressonância magnética me dá uma riqueza muito maior de detalhes, né? Olha essa daqui que maravilhosa. Eu consigo observar, vou ir colocando aos poucos. Eu consigo observar os corpos vertebrais aqui, olha que maravilha, coisa mais linda. O sacro aqui, né? Então lembra que, ó, toda vez que eu tenho essa inclinação maior, já é o sacro. Então L5, L4, L3, L2 e L1. Olha que maravilha que eu consigo ver as vértebras, eu consigo ver os discos aqui, ó, com uma riqueza de detalhes. Olha aqui o canal medular, né, o forame aqui, que maravilha. Olha os processos espinhosos aqui, que perfeição. Olha aqui, né, a pele, os músculos com a pele mesmo do indivíduo. Então lembra, gente, que a ressonância magnética ela pode ter a ponderação T1 e T2. Quando ela deixa o líquido, né, que a gente sabe as estruturas moles mais esbranquiçadas, é a ponderação T2, ok? Agora aqui, essa é uma ressonância magnética com corte, né, no plano sagital. Essas aqui com cortes no plano frontal. Essa não tá muito boa, né, gente? Essa tá melhor. Mas aqui a gente consegue identificar dos dois lados o corpo vertebral, né? Aqui, na verdade, esse é um corpo vertebral, porque né, a gente vê uma massa mais uniforme de cor, enquanto essa daqui, olha que maravilha, eu consigo ver de fora, né, com uma cor e dentro com outra cor. Quem que tem a parte externa diferente da parte interna? O disco, né? O anel fibroso e dentro o núcleo pulposo. Observa que o forame está branco. Se o forame está branco, é porque a água líquido está esbranquiçado. Por isso que o núcleo aqui do, né? Por isso que esse meio aqui está esbranquiçado também. Porque se nessa ressonância magnética eu já entendi que a ponderação é T2, porque o forame aqui, a medula descendo aqui, lembra que a medula tem muito líquido, né? Céfalo-raquidiano, líquor. Então, quando a medula, olha aqui, ó, fica branca, significa que eu tô na ponderação da ressonância magnética T2. E é por isso que o meio aqui do disco também está esbranquiçado. O núcleo pulposo, ele não é rico em água, por isso que aqui no meio tá bem esbranquiçadinho. Ali mostrando o forame, né? Aqui, pessoal, essa ponderação, ela é uma ponderação T1 e essa já é uma ponderação T2. Por isso que aqui o forame tá preto e aqui o forame tá branco. Foi aquilo que a gente discutiu na primeira aula. A ressonância magnética, ela pode confundir, porque depende da ponderação que foi utilizada, a T1 ou a T2. Na T1, os líquidos, as partes moles ficam mais enegrecidas. Na T2, os líquidos, partes moles, ficam mais esbranquiçadas. Ali mostrando, né, uma rede neural e vascular, então alguns vasinhos e nervos mesmo, né, saindo aqui da região da medula. Aqui o processo espinhoso dos dois lados, né, aqui, ó, processo espinhoso aqui, o corpo da vértebra tá aqui na frente.
A lâmina, que conecta o processo transverso ao processo espinhoso. Então, a lâmina aqui de um lado e do outro. Tenho ela aqui de um lado e do outro também, né? E aí, o sacro e o cóccix agora. O sacro e o cóccix, ele também tem as duas radiografias clássicas, a P ou PA, né, que a gente chama, e a perfil. Então, ele não tem oblíqua, né? Na P ou PA, a gente vê mais ou menos isso aqui, ó. Então, agora observa que a lombar já não me interessa, então ela provavelmente não vai sair na imagem. O que vai destacar aqui agora para mim é a pelve. Por quê? Porque o sacro está dentro da pelve. Então, eu tenho aqui, ó, a asa do sacro se conectando com a asa do ilho, formando ó, ela aqui, ó, articulação sacroilíaca. Eu vejo elas aqui, ó, dos dois lados. Além disso, eu tenho os forames aqui, ó, os forames intervertebrais do sacro também. Aqui embaixo, nessa região mais pequenininha, eu já tô no cóccix, ok? Aqui, gente, bem clarinho, eu consigo ver os processos transversos, né, das vértebras sacrais, ok? Lembra que os processos também são fundidos. Então, aqui, ó, a gente acaba vendo como uma grande massa zona. Olha aqui os forames, os buraquinhos. Eles aparecem aqui, ó, os forames, os buraquinhos, ok? E no perfil? Na perfil eu observo isso daqui, né? Vou fazer um negócio para ficar mais fácil. Ficar do mesmo lado, né? Eu acho que facilita. Os dois virados para o mesmo lado. Então, olha lá, ó. Aqui eu tenho a base inclinada do sacro, né? Como eu disse para vocês. Aqui, então, eu tenho o sacro. Aqui S1, né? Aqui tá fundido, mas a gente consegue ver a divisão com S2, S3, né? Essas regiões aqui atrás são as cristas sacrais medianas, né? Então, elas aqui, ó, eu consigo observar as cristas sacrais medianas. E essa última lombadinha aqui embaixo é o corno sacral, ó lá, eu consigo ver ele aqui, ó, o corno sacral, ok? E aí agora vamos para alguns achados radiológicos, né? Algumas fraturas, algumas doenças. Por exemplo, escoliose. A gente consegue tudo que é problema ósseo. Então, por exemplo, fratura, escoliose ou a escoliose, a espondilólise, a espondilolistese, coisas que são ósseas. Tudo que vai ser osso, o ideal é eu ver aonde? Em radiografia. Então, escoliose é bom de ver em radiografia. A espondilite anquilosante que a gente vai ver, né? Que é tipo uma degeneração mesmo das vértebras, né, e das articulações intervertebrais, um quadro inflamatório. Então, a gente vê bem na radiografia, em qualquer jeito, na lombar ou na sacroilíaca, e exames de medicina nuclear, que a gente vê, por exemplo, tumores. A espondilólise, né, que é a fratura, então eu vejo na radiografia e posso ver também na tomografia computadorizada. Tomografia computadorizada, gente, ela tá no meio do caminho. Ela não é tão boa assim para ver tecido mole quanto a ressonância magnética e ela não é tão boa assim para a gente ver o osso quanto na radiografia. Por que, que ela não é tão boa, entre aspas, para ver o osso? Claro que quando a gente faz a imagem, o osso fica perfeito. O problema é que a tomografia computadorizada ela faz cortes. Se o corte da tomografia não pegou ali a região da vértebra, a gente, né, vai ter que olhar todos os cortezinhos que foram feitos, então olhar todas as imagens geradas para a gente identificar onde que foi a fratura. A radiografia não. A radiografia ela te dá uma foto única e aonde tiver ali a fratura você visualiza. Então, espondilólise, espondilolistese, fraturas, tudo isso é osso. Então, primeiramente, a gente vai pedir o quê? Radiografia. Radiografia, o resultado sai quase na hora, sai super rápido, é muito barato. Se não conseguir ver, aí talvez é uma coisinha menor, é uma fraturinha, é só uma fissura, é só um trincado que não conseguiu ver direito na radiografia, aí pede a tomografia computadorizada. Herniação. Hérnia já é tecido mole, porque hérnia eu tô falando do disco, é o disco herniar. Disco é tecido mole. Então a radiografia, dependendo da radiografia, a gente vê. Mas aqui é a interrogação, porque ela geralmente não é muito boa mesmo, não.
Suspeita de hérnia, eu vou ter que, né, optar pela tomografia computadorizada ou ressonância magnética. As metástases, né, ou seja, os tumores, eu vejo, às vezes eu consigo, né, ver na radiografia se tiver um tumor ósseo, mas a ressonância magnética, ela é o padrão ouro mesmo, ou a medicina nuclear, como eu disse, para visualização de tumores. Então aqui, gente, duas escolioses, né? Olha aqui para vocês verem. Nessa imagem aqui eu consigo ver o final aqui né, do meio para o final das vértebras torácicas e aqui, ó, a lombar. Então observa que essa é a última vértebra lombar. Por quê? Porque as cristas ilíacas também aqui, ó, estão mais ou menos nessa direção, que fica entre L4 e L5. Então L5, L4, L3, L2, L1, última vértebra torácica, T12, que de fato é a última vértebra conectada com costela. Então a gente observe que ela é uma escoliose tóraco-lombar, né? Olha aqui, tá na torácica para um lado, a gente chama disso de escoliose em S, né? Uma volta para cá e uma volta para cá, como se fosse a letra S. Então é uma escoliose em S tóraco-lombar. Já essa aqui não, né? A lombar, a gente, né, não pegou, a torácica não pegou direito, mas bem provavelmente ela estava retinha mesmo. Só tem uma escoliose aqui, ó, na região lombar, ok? A escoliose, né, a gente sabe que ela pode ser congênita, ou seja, a criança nasce com ela, ou ela pode ser idiopática, surge aí ao longo da vida, sem motivo aparente, sem causa aparente, pode aparecer na criança, né, a gente chama de escoliose lactente, quando é em crianças menos de 4 anos, escoliose juvenil, é que acontece entre crianças de 4 a 9 anos, e adolescente, que é de 10 anos até 18, 21 anos, tá certo? Escoliose normal, então se eu não der nenhum desses nomes, falar só escoliose é porque é no adulto, né? Mas, além dela ser congênita, ou seja, ter nascido com o indivíduo, ou as que nascem de forma idiopática, que a gente não sabe a causa, ela também pode ser por motivos neuromusculares, por exemplo, né? Paciente que teve um Parkinson, tem, por exemplo, um AVC. No AVC não fica metade do corpo paralisado? Uma metade os músculos estão fracos, na outra eles não estão. E aí surge essa descompensação, essa assimetria e a escoliose. Traumas, né? Fraturas, infeccioso, metabólico, tumores, tudo pode levar a escoliose. Então, olha ali, aquilo que eu disse para vocês. Escoliose em C, gente, olha aqui, ó. Reto, de repente eu tenho uma curvona. E aqui, provavelmente, a cervical também estava reta. Quando eu tenho só uma curva para um lado, eu chamo isso de escoliose em C. É uma escoliose em C na região torácica. Por outro lado, escoliose em S é quando eu tenho curva para os dois lados. Então, aqui, ó, a cervical não tinha curva, mas a torácica e a lombar estão todas sambadas, né? Então, olha o tamanho dessa escoliose. É uma escoliose em S porque faz igual um S, né? Duas curvas mesmo, uma curva para um lado, uma curva para o outro. Aqui, ó, uma curva para um lado e uma curva para o outro. Observa que aqui, diferente dessa que desceu reto, a lombar aqui não desceu reta. Olha lá, ela fez curva para o outro lado. Então, essa é uma escoliose em S, tóraco-lombar. Espondilite anquilosante, né? Espondilite anquilosante, então, é esse processo inflamatório das articulações intervertebrais com os discos. E aí, esse processo inflamatório vai levando a uma calcificação e observa que a articulação intervertebral vai fechando mesmo. Então, olha aqui para vocês verem, olha aqui, ó, as extremidades vão fechando. O espaço do disco vai ficando pequenininho. Olha aqui para vocês verem, né? Olha aqui, ó, vai fechando. As extremidades vão fechando, o meio ainda fica um pouquinho aberto, mas é isso que vai acontecendo, tá certo? Aqui isso já tá acontecendo, aqui não muito, mas aqui tá acontecendo aqui atrás um pouquinho, né? E quando a gente vê tudo aqui esbranquiçado, quase que na mesma cor da vértebra, e aqui também as mesmas coisas, é o processo inflamatório, né, da espondilite. A espondilólise, gente, é a fratura, não é? Aonde que fratura? Ô, coitado, aqui, ó, justamente o pescoço do cão escocês. Olha aqui a orelhinha, o nariz, e aqui eu tinha o pescoço, patinha da frente, patinha de trás com o rabo, olha lá, ó. A espondilólise, ela é ótima da gente observar no raio-x quando quando, né, é feita a radiografia na incidência oblíqua. Então, deixa eu mostrar para vocês, olha ela aqui, ó. Lembra lá, ó,
orelhinha, o nariz, olha aqui, ó. A fratura aconteceu bem aqui, ó, no pescoço do cão escocês, ok? Espondilolistese, a espondilólise é só a fratura. A espondilolistese é quando a vértebra escorrega. Eu tenho aqui, ó, ressonância magnética e radiografia. Olha na radiografia como que L4 fez um degrau para LL5, ou seja, L4 deslizou. Olha aqui a deslizada aqui de L3. Eu tenho aqui o sacro, L4, L5, L5, L4, L3. Olha que toda vez que eu vejo esse degrau, gente, é a espondilolistese. Olha aqui de novo, ó. Espondilolistese de L5. Então, essa aqui é uma espondilolistese de L5. Essa é uma espondilolistese de L4. E essa é uma espondilolistese de L3. Ok? Hérnia. Hérnia é aquilo. Hérnia é tecido mole, é disco. Eu visualizo bem na radiografia? Não. Então, eu tenho que ir ou para tomografia computadorizada ou para ressonância magnética. Olha aqui que maravilha. Aqui o disco está herniando um pouquinho, né? Isso aqui é uma ressonância magnética. Olha aqui, né? A perfeição das estruturas. O disco está herniando um pouquinho e, ó, já tá chegando na medula. Olha aqui o disco pinçando um pouquinho a medula. Aqui, gente, misericórdia, coitada dessa medula, né? O disco aqui, ele já extravasou muito, ele já herniou muito e ele tá pinçando muito essa coluna, né? Essa aqui é uma hérnia muito grave, provavelmente o paciente, né? Aqui é só caso cirúrgico. Aqui agora algumas fraturas, né? Dois tipos, a fratura por compressão. Então, olha aqui, gente, olha essa vértebra aqui como é que achatou, né? Olha aqui, ela realmente sofreu uma compressão. Então, eu venho aqui, qual vértebra? Esse é o sacro. Então, L5, L4, L3, L2. Uma fratura por compressão de L2. Aqui é a mesma coisa, ó. Sacro, L5, L4, L3, L2, ok? Então, a vértebra achata mesmo. Por outro lado, a gente tem a fratura de chance. O que é a fratura de chance? É típica de quando o paciente sofre uma colisão frontal e ele está usando cinto, né? Quando ele está usando cinto, olha o que a coluna dele faz. A coluna dele faz esse C aqui para frente. O cinto trava a torácica, mas a lombar sobe e a cervical desce, né? Então faz esse chicote mesmo com o corpo. Isso tende a rasgar mesmo, né? Fraturar a parte posterior, geralmente na torácica, que é a região que ficou presa. A parte de cima sobe, a parte de cima desce, a parte de baixo sobe. E essa região ficou aqui presa. Ela se dobra muito, né? Quando ela se dobra muito, ela sofre essa fratura que a gente chama de fratura de chance. Olha ela aqui então, né? Eu tenho de fato aqui, ó, uma ruptura do ligamento interespinhal, supraespinhal. Posso chegar a ter aqui, né, fratura do corpo da vértebra, lesão do disco, ok? Aqui alguns tumores, né, com metástase. Olha aqui esse tumor, né? Então tem um tumor grande aqui na vértebra, no corpo vertebral, tá certo? Aqui eu tenho, né, vários tumores. Então olha aqui, ó. Na verdade, aqui, ó, eu tenho aqui uma mega giga power plus massa tumoral, né? Que já atacou o sacro aqui também. Então esse paciente tá com um tumor aqui no sacro, já aqui, né, nas vértebras. Olha aqui o tamanho dessa massa aqui se expandindo também. Tenho massas aqui para trás, né? Olha esses processos espinhosos, como eles estão dilatados, né? Comprimiram toda a região ali também da medula. Então, esse aqui é um paciente, né, que já tem né, um grau de tumor ósseo muito grande. Esse aqui, né, tá só concentrado aqui ainda. Aqui na tomografia computadorizada, num corte no plano transverso. Então, olha aqui, ó. Essas regiões todas aqui, ó, é crescimento de tumor. O osso, ele tem que ficar esbranquiçado, mas essas regiões não estão, né? Então, eu tenho aqui, ó, um tumor. Aqui nessa vértebra, eu já tenho tumores crescendo e tomando conta quase que do corpo inteiro, né? Tá aqui também no pedículo e na lâmina, né? Esse paciente também tem muitas massas tumorais, muitas manchas. Aqui a artrodese. Então, a artrodese é quando eu junto, né? Então, eu faço cirurgicamente a união, colo mesmo, junto
duas vértebras. Aqui no caso, às vezes essas vértebras já perderam a estabilidade, os componentes ligamentares já não seguram mais, as facetas, né, as articulações facetárias também não estão. Então, para não, né, para não ficar deslizando, para eu não ter, você observa que já tá deslizadinho aqui essa em relação a de baixo. Então a gente cola, a gente não, né, o cirurgião. Ele vai colar, unir com, né, um ferro mesmo, uns parafusos, as duas vértebras para elas não se distanciarem, não deslizarem mais. Aqui os osteófitos, né, que é o famoso bico de papagaio. Aqui eu tenho osteófitos pequenininhos, aqui os osteófitos misericórdia, né, tá enorme. Osteófito, por mais que a gente ache uma coisa horrível, é muito comum de encontrar na coluna, principalmente do indivíduo mais idoso. Se ele não tem sintomatologia nenhuma, não reclama de nada, esses osteófitos vão conviver com ele felizes para sempre, vamos, né, ficar em paz. Mas sim, né, dependendo do tamanho deles, que pode estar aqui cutucando mesmo outras estruturas que estão doendo, aí de fato isso aqui, né, pode atrapalhar. A osteoartrite é o processo inflamatório mesmo aqui na articulação, olha lá. Cadê aquele espaço grande com o disco? Não existe, né? Tá tudo sendo tomado pelo processo inflamatório que está comprimindo esse disco, né? Ali, fratura e subluxação do cóccix. Aqui, ó. Eu tenho aqui, ó. Olha aqui. Olha esse aqui, dá para ver direitinho. Isso aqui é o mesmo paciente, ele fez uma radiografia na posição de pé e fez a radiografia na posição sentada. A gente observa que na posição sentada, o cóccix sai mais ainda do lugar. De pé, ele não fica tão fora do lugar. A gente vê a quininha aqui, mas não tanto. Mas quando a gente senta, quando a gente senta biomecanicamente, a gente senta em cima do sacro e do cóccix, né? E aí, olha lá, quando o paciente senta, a fratura aparece mais ainda. E aqui também, né, uma fratura completa aqui grande. Certo, gente? 8 horas exatamente, né? 8:01, para ser mais exato ainda. Eu vou parar de fazer essa chamada, pessoal, no sentido de que tem muita gente que não tá fazendo, não assiste aula, é porque tá em outros horários, né? Tá em outras disciplinas e tal. Então, assim, né? Assiste depois a aula gravada, que eu coloco o link, né? Ah, Kenny, então, pelo amor de Deus, não vai estar eu aqui semana que vem sozinha, né, gente? Pelo amor de Deus. Se vocês querem matar a aula, pelo menos faz um revezamento. Por dia falta 3, 4, né? Não me deixa aqui sozinha à noite, não. Então, é isso. Alguma dúvida, gente? Alguma dúvida, alguma queixa, algum relato? Bem, Tranquilo? Vou parar a gravação aqui. Vamos dar um intervalinho aí de 5 minutinhos, né? 10 minutinhos no máximo pra gente voltar pra TCC, ok? Eu vou usar esse Kenny, tempo. Oi, pra falar. boa noite. Boa noite. Você falou que ia olhar a questão de semana passada para mim, só Vou, te vou, lembrando. vou tirar. Sara e também a Tamires Catizanes também me mandou mensagem. Vou tirar agora. Vou fazer isso agora no intervalo e vou aproveitar também para já postar essa videoaula, tá bom? Até daqui a pouco.